Tem mais uma pergunta de Germana. Tudo bom, Germana? Que bom que você está aqui. O ensino remoto para uma faixa etária menor precisa do engajamento familiar. Como funciona isso na metodologia ativa? A gente tem discutido isso de vez em quando aqui, mas eu queria muito a visão de Ana e muito pensando nesse processo da metodologia ativa também. Mas dá uma conversada, começa aí a responder essa, Ana. Eu fico pensando assim, que para mim, quando a gente está envolvendo um adulto que não é a pessoa que planejou, né, a aula, que entende qual é a intencionalidade daquilo, a gente precisa ter uma comunicação muito, muito efetiva, muito boa, muito fluida com esses adultos, assim, né? Então, porque num extremo a gente corre o risco de não ter a realização da atividade, quando a criança é muito pequena, ela não tem autonomia para fazer a atividade sozinha e tal. E no outro extremo, a gente tem muito risco do adulto fazer pela criança, né? E do adulto podar o caminho que a criança estava querendo tomar, e corrigir, e ajustar, e interromper esse processo de construção do conhecimento que ela estava fazendo. Porque ela vai precisar construir a hipótese dela, depois confrontar essa hipótese, refazer a hipótese e tudo mais, né? Então, dependendo da atividade ou da expectativa que os pais têm, né, que a família tem, ele pode tentar cortar esse caminho, pode tentar, né, direcionar demais. Então, eu acho que o caminho é a comunicação mesmo. Então, o professor contar qual é a expectativa, o que é esperado que aconteça naquela atividade, o que não é esperado. Então, é esperado que o aluno, por exemplo, venha daqui até aqui, e tá tudo bem, né? Não é só para ele fazer certo. E contar qual é o objetivo da atividade, e depois da devolutiva mostrar, né? Ó, tá vendo como ele começou aqui, depois ele chegou aqui? Essas coisas vão tranquilizando os pais, as famílias, porque a gente aprendeu diferente quando a gente era criança, né? Então, às vezes, no sentido de as práticas de ensino mudaram, em alguns casos. E aí, nem sempre o pai e a mãe vai reconhecer e vai confiar. Então, a gente precisa combinar, precisa esclarecer, né? E E ainda tem acompanhar. talvez o preconceito de assim, não querer que meu filho erre, né? De Exato, achar que nossa. enquanto errar é o processo do caminho do acerto, o caminho do aprendizado, é exatamente o erro, né? E assim a gente Sim, percebe muitos pais quando ele toma, digamos, para assim, você fez errado, vamos consertar e conserta a tarefa, né? sim. E Tem aí uma. provavelmente agora isso deve estar acontecendo pra caramba, né? Sim. Tem, as metodologias ativas, elas preveem muito a gente lidar melhor com o erro, porque o erro é isso, ele é parte do percurso, do processo, e é o que também o aluno vai olhar para perceber e para iterar, né? Esse nome, iteração, você ir ajustando e refazendo o caminho. Então, isso é muito Uhum. presente em metodologia ativa no geral, na aprendizagem criativa mais ainda, né? Essa ideia do aluno pensar brincando. Quando uma criança está brincando, ela está construindo alguma coisa e dá errado, ou não chega onde ele quer, ele desmonta sem cerimônia e começa de novo. E isso não. E tá tudo bem, faz parte do processo de brincar. Ele não tá, né? Acho que a gente vai colocando mais frustração nessas coisas, né? No fato de não ter dado certo uma primeira vez. Às vezes a criança está super satisfeita com aquele resultado, é você que não tá, né? Então, acho que acolher esses erros como parte do processo e não interferir, eu diria assim, quando o pai está envolvido, a mãe estão envolvidas, esse é o único risco que se corre, porque é muito legal que eles estejam juntos, estejam perto, estejam acompanhando, mas eles não podem E aí, podar, né? talvez o papel desse pai, dessa mãe, desses responsáveis que estão perto dessas crianças que são menores, é mais assim um papel estrutural, eu entendo, assim. É como se Isso, ele fosse, ele dá a estrutura, ele dá a condição, ele dá toda a possibilidade que a criança precisa para fazer o desenvolvimento. Mas quem faz o desenvolvimento do conhecimento é ela por si só, indo pelo isso, caminho do acerto, indo pelo caminho de novas falhas, de novos erros, de novos acertos, né? E eles vão. Essa construção é toda da criança, não é isso? exatamente. Só Então, para a gente assim, responder bem direitinho, assim, eu acho que a pergunta que eu acho que o lugar do pai é esse, não é isso, Ana? arrumou o espaço para a criança fazer atividade, estabeleceu a rotina. Olha, vai ser de tal hora, vai usar, né? Organizou os materiais, passou a comanda, se a criança ainda não consegue ler, se precisa
de um apoio um pouco maior, é isso. E aí quem faz é a criança ainda, né?